Olá, essa é a nossa quarta aula de Física Moderna, aula remota, né? Aula assíncrona, né? E, e nela a gente vai fazer uma certa síntese das questões que a gente discutiu nas aulas remotas anteriores, vendo como as transformações de Lorentz permitem a gente deduzir né? Os vários fenômenos associados à teoria da relatividade especial que a gente veio discutindo nas aulas anteriores, né? Então é isso. Então o nosso objetivo hoje é, não diria deduzir, né, as transformações de Lorentz, porque a gente não vai fazer uma dedução matemática muito formal, mas um pouco mostrar como elas, da onde elas vêm, né? Mostrar que elas são, como elas surgem e usá-las, né? E aí usá-las, na verdade, a gente vai fazer um pouquinho aqui e vai ficar bastante coisa para vocês fazerem em exercícios, né? Então, é isso. Para a gente começar, a gente vai retomar mais uma vez, né, as transformações de Galileu, né? Só que agora a gente vai falar delas um pouco com a linguagem que a gente está desenvolvendo a propósito da teoria da relatividade especial, né? Então a gente vai ver como que as transformações de Galileu modificam aquilo que a gente está chamando de eventos, né? E eventos esses que a gente localiza em pontos do espaço-tempo, né? Então, aqui, tal como a gente fez na última aula, né, eu representei alguns eventos, né? Então, esses eventos eles são coisas que acontecem pontualmente, né, num ponto do espaço e do tempo, né? E a gente está representando eles num diagrama aqui do espaço-tempo, né? Então, eu tenho aí uma série de eventos, né, 6 eventos, né? E eles têm lá características, enfim, eles têm relações entre eles, né? Então, no referencial da Maria, né, que é esse referencial que a gente está associando aqui, nosso referencial original, né, a gente, enfim, está partindo dele, esses eventos seriam eventos tais que os eventos E1 e E2, eles são eventos simultâneos, né? Por que eles são simultâneos? Porque os dois eventos acontecem no mesmo instante, saber no instante t igual a zero, né? Uma coisa importante aqui para a gente falar, né, é que as unidades que eu coloquei aqui, nesse diagrama aqui do espaço-tempo, são tais que a gente concluiria que a velocidade da luz vale 1, né? Por quê? Porque aqui eu estou medindo o tempo em segundos aqui no eixo vertical, né? E no eixo horizontal eu coloquei a distância, mas ao invés de eu colocar a distância em metros, eu coloquei a distância em segundos-luz, ou seja, o que é um segundo-luz? É a distância que a luz percorre em um segundo. Então, dessa maneira, por definição, a velocidade da luz vai ser o quê? 1 segundo-luz a cada segundo, né? 1 segundo-luz por segundo. Então, nesse meu gráfico aqui, a velocidade da luz vai valer 1 nessas unidades que estão aqui, né? Isso facilita um pouquinho para a gente visualizar, né? Então, os eventos E1 e E2 então, são eventos simultâneos que acontecem no instante t igual a zero. Aí a gente tem os eventos E1 e E3, né? O que são os eventos E1 e E3? Os eventos E1 e E3, eles são eventos associados a um corpo que está em movimento, segundo o referencial da Maria. Por que está em movimento? Porque em dois instantes diferentes, né, no instante 0 e aqui no instante 1 segundo, o corpo está em posições diferentes. No instante 0 ele estava na posição 0, no instante 1 ele está na posição meio segundo luz, né? Então, por isso, essa linha, né, entre o evento 1 e o evento 3 estaria associada à trajetória de um corpo que estivesse se movendo a uma velocidade de metade da velocidade da luz, né? Ou seja, de meio segundo luz a cada segundo, né? Metade da velocidade da luz. Já os eventos E1 e E4 e E1 e E5, né, eles estão associados à trajetória da luz, né, de um fóton, né? Por quê? Porque no instante 1 segundo, no caso do evento E4, ele estaria na posição 1, né, segundo luz. Então ele teria velocidade da luz positiva para a direita, né? E o E1 e E5, a mesma coisa, só que para a esquerda, né? Então, velocidade negativa, vamos dizer assim, né? Então, ele tem velocidade C, só que para a esquerda, né? E eu, por algum motivo, não coloquei aqui no PowerPoint, mas tem também o evento E1 e E6. Essa linha aqui do evento E1 e E6 significa o quê? Significa a trajetória de um corpo que está em repouso no referencial da Maria. Por que em repouso? Porque passa o tempo, né? E ele continua exatamente na mesma posição, na posição 0, né? Então, o E1 e E6 estaria associado à trajetória de um corpo em repouso, segundo a referência da Maria.
Bom, o que, que as transformações de Galileu fazem com esses eventos? Se a gente considera um referencial que se move com relação a Maria, né? Vamos dizer que ele se mova para a direita, por exemplo. Eu posso ver isso aqui aumentando, né? Aqui aparece o beta, né? Esse beta aqui, como a gente também falou nas aulas passadas, é a velocidade, a velocidade do nosso referencial dividido pela velocidade da luz, né? Então é a fração da velocidade da luz que o corpo está. Então, se eu modifico aqui, eu posso imaginar um referencial que se move com relação à velocidade da Maria a uma velocidade qualquer que eu queira, né? Então, eu vou mudando aqui. O que acontece quando a gente faz isso no referencial, segundo as transformações de Galileu, é simplesmente que essas retas desses vários eventos vão inclinando, né? Então, por exemplo, eu posso mover isso aqui até acontecer de agora o evento E1 e E3, né? Os eventos E1 e E3, eles agora que estão na mesma posição do nosso referencial, né? Ou seja, agora nessas transformações o evento E1 e E3 que seria a trajetória de um corpo em repouso. É como se eu tivesse mudado agora para o referencial desse objeto que antes estava se movendo com relação a Maria, a metade da velocidade da luz. Bom, mas o que aconteceu, de acordo com esse referencial, foi o quê? Vejam que os eventos E1 e E2 continuam exatamente simultâneos, como eles eram antes. Aliás, também os eventos E3, E4, E5 e E6, que eram todos simultâneos, né? Todos eles aconteceram no tempo igual a 1, eles continuam simultâneos nesse novo referencial. O que mudou é que essas retas todas, elas inclinaram diferente, né? De maneira que agora o evento E1 e E3, a trajetória ligada aos eventos E1 e E3, corresponde a uma trajetória de um corpo em repouso. E vejam que a velocidade da luz para a direita, que era 1, agora não é mais 1, né? Agora ela está valendo meio, né? Enquanto que a velocidade da luz para a esquerda aumentou, agora está valendo menos 1,5 segundos luz a cada segundo, ou seja, a velocidade da luz não é absoluta, né? A simultaneidade é absoluta, mas a velocidade da luz não é absoluta, tal como a gente estava justamente vendo nas aulas anteriores, né? Então isso, quer dizer, a respeito da transformação de Galileu, né? Então a transformação de Galileu, ela preserva a simultaneidade, mas ao preservar a simultaneidade, ela não preserva o caráter absoluto da velocidade da luz, né? Então isso é o que a gente tinha, né? A gente já falou disso de várias maneiras, né? Estamos falando agora com essa linguagem do espaço-tempo, né? Como que isso vai mudar quando a gente tiver, e a gente hoje vai justamente ver como que ficam as transformações de Lorentz, né? Mas enfim, só concluindo aqui, né? Então notamos que todas as velocidades são relativas, isso é importante, né? nas transformações de Galileu. Quando eu mudo de referencial, ou seja, o que significa dizer que todas as velocidades são relativas? Essas inclinações aqui desses eventos, dessas linhas ligadas a esses eventos, elas estão associadas à velocidade de cada uma dessas trajetórias, né? Vejam que todas as inclinações mudam, né? Então todas as velocidades são relativas. Em compensação, o tempo é absoluto, né? Os eventos que aconteceram no instante 1 continuam acontecendo no instante 1. Os eventos que aconteceram no instante 0 continuam acontecendo no instante 0. E a simultaneidade, por isso mesmo, também é absoluta. Bom, e isso vai mudar quando a gente justamente passar para aquilo que a gente vai chamar das transformações de Lorentz, né? Então, nas transformações de Lorentz, que hoje a gente vai tentar, como eu falei, ver de onde elas surgem, né, matematicamente também, mas já vamos apresentar aqui o resultado das transformações de Lorentz. A gente até já mostrou o resultado delas em outras ocasiões também, para comparar com as transformações de Galileu, né, e ver como que, como que ela tem coisas parecidas e coisas que vão diferir das transformações de Galileu, né? Então, bom, os eventos continuam os mesmos aqui, né, de acordo com iniciais, né, no referencial da Maria, né, os eventos simultâneos, E1 e E2, os eventos E1 e E3 que tem um corpo que se move a metade da velocidade da luz, os eventos E1 e E4 que são fótons, né, E1 e E5 também fótons que se movem a velocidade da luz para a direita ou para a esquerda. Como que vai mudar agora se eu mudar o referencial, se eu novamente considerar um referencial que se move com relação a Maria para a direita, por exemplo, né? Vejam que o que vai acontecer. Então vou pegar, por exemplo, vou novamente mudar para um referencial tal que os eventos E1 e E3 acontecem no mesmo lugar, aproximadamente, né? Então, novamente, eu consigo fazer isso, né? Então vocês veem que as inclinações são tais que agora, nesse nosso referencial, o evento E1 e E3
que no referencial da Maria eram eventos associados a um corpo que se movia a velocidade de metade da velocidade da luz, agora são eventos associados a um corpo que está em repouso. Então o corpo agora está em repouso, né? Mas vocês vejam que criou uma bagunça aqui, né? A bagunça que criou, na verdade, é a gente perceber que os eventos que antes eram simultâneos não são mais, né? Essa é a primeira coisa que talvez salta claramente para a gente, né? Então vejam, os eventos E1 e E2, eles antes aconteciam ao mesmo tempo e agora não. Agora o evento 2 acontece antes do evento 1, né? E também os eventos E3, E4, E5 e E6, que antes também todos aconteciam no instante 1, agora eles acontecem em instantes variados, né? Então eles também que eram simultâneos antes e não são mais, né? Agora, não sei se vocês perceberam, né? O que ficou, né? Nisso que mudou bastante nas funções de Lorentz, algo permaneceu constante, que é o quê? A inclinação dessas retas ligadas aos eventos E1 e E4 e E1 e E5, que eram as trajetórias de fótons, né, para a direita e para a esquerda. Mudou o instante em que cada evento acontece, mas a inclinação, essas duas inclinações não mudaram, né? Elas continuam as mesmas. Eu posso até mexer mais, né, esses eventos, né, e vocês podem perceber que sempre, né, essas inclinações continuam iguais, né, e para um lado ou para o outro, né? Então, nesse sentido que a gente tem aqui aquela característica que as transformações de Lorentz trazem, que é da velocidade da luz ser constante, né? Mas o preço disso é que o tempo deixa de ser absoluto, né? Então isso fica bem evidente aqui, né? Então a gente nota que quase todas as velocidades são relativas. Vocês vejam que a velocidade associada aos eventos E1 e E3 era metade da velocidade da luz e passou a ser zero agora. Entre E1 e E6, não dá para a gente ver exatamente, mas antes ela era zero e agora, se vocês forem olhar com mais detalhe aqui na escala, vocês vão ver que vai dar menos meio, ou seja, metade da velocidade da luz dirigido para a esquerda, né? O que estava parado passou a ter velocidade de meio, negativa no caso, e o que estava com velocidade de meio passou a ter velocidade de zero, né? Mas não são todas as velocidades que são relativas. As inclinações associadas aos eventos E1 e E5 e E1 e E4, elas não mudam, ou seja, essas velocidades são absolutas, né? Em compensação, o tempo é relativo e a simultaneidade é relativa, né? Então, é um pouco nessa circunstância que a gente, enfim, é isso que a gente vai perceber com as transformações de Lorentz. E aí o objetivo nosso da aula de hoje é justamente ver de onde surge isso matematicamente, né? E aí poder chegar na expressão matemática das transformações de Lorentz e poder operar com elas para concluir essas coisas que eu estou mostrando aqui com vocês, para vocês nos gráficos, vocês mesmos poderem concluir isso usando as transformações de Lorentz, né? Então isso é um pouco o que a gente vai fazer hoje. Para isso, né, então, nosso tema seria isso, seria uma dedução das transformações de Lorentz. A dedução está aqui entre aspas porque não vai ser uma dedução rigorosa, né? Na verdade, a gente não vai, a gente vai ter alguns pontos de partida, né? Quais vão ser esses nossos pontos de partida? A gente vai ter um ponto de partida inicial que é a nossa transformação de Galileu original, né? E a gente vai, junto com esse ponto de partida, acrescentar um outro pressuposto, que é que um pulso de luz tem que permanecer sempre com a velocidade da luz. A velocidade da luz tem que ser absoluta, né? Então, ao invés da gente deduzir rigorosamente, o que a gente vai ver é que adaptações que a gente tem que fazer aqui nas transformações de Galileu para que essa hipótese que a gente está acrescentando aqui, né, a hipótese de que a velocidade da luz vai permanecer constante, seja satisfeita. A gente já viu que isso não é satisfeito pelas transformações de Galileu. Então a gente vai mexer nessa equação para ver que transformações que eu posso fazer, que mudanças que eu posso fazer nela para que ela passe a preservar o caráter absoluto da velocidade da luz, né? Mas o que a gente não vai fazer é demonstrar que a transformação que a gente vai deduzir aqui é a única transformação que satisfaz essas hipóteses, né? Então a gente vai então nesse sentido mais fazer vamos dizer assim, aquilo que a gente chamaria de ajustes ad hoc, né, numa equação, ou seja, ajustes que a gente faz um pouco com a mão para acrescentar, para satisfazer uma hipótese nova, né? E não propriamente fazer uma dedução a partir de primeiros princípios que mostre que essa é a única possibilidade possível, né?
As transformações de Lorentz são a única forma possível de uma transformação que obedeça às nossas hipóteses. Isso a gente não vai fazer. A gente vai se colocar nesse lugar, talvez, que o próprio Lorentz, né, se viu colocado, né, no sentido de ver como preservar os resultados experimentais que ele acabava vendo ali presentes, né? E, enfim, né? Então as transformações de Lorentz, também isso é bom a gente falar, embora a gente não esteja fazendo aqui uma discussão histórica, né? Elas são anteriores, né, à própria formulação que o Einstein fez depois, em 1905, da teoria da relatividade especial, né? Então, e aí o que muda justamente com Einstein é a interpretação que se faz para essas transformações, né? Mas então é isso. Então a gente vai partir desses dois pontos de partida. A transformação de Galileu, que a gente vai ter que modificar ela. Então é um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada, né? A gente parte das transformações de Galileu, mas a gente vai modificar elas. E a gente vai partir de uma hipótese que essa sim a gente vai ter que satisfazer, que é que a velocidade da luz permanece constante. E como que a gente vai escrever isso matematicamente? A gente vai escrever isso matematicamente pensando no seguinte: então a distância que a luz percorre vai ter que ser sempre a velocidade da luz c vezes o tempo, né? Isso pode ser escrito nessa forma que eu escrevi embaixo, ou seja, o que é a distância? A gente pode calcular a distância como sendo, em termos de coordenadas, né, usando o teorema de Pitágoras, né, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, né? Isso é a distância. E isso aqui, na verdade, né, se eu tiro a raiz quadrada, vira a distância ao quadrado. Então a distância ao quadrado menos a velocidade da luz vezes o tempo ao quadrado tem que dar zero, né? Ou seja, aqui estão duas maneiras de calcular a distância percorrida, né? Velocidade da luz vezes o tempo ou as coordenadas aqui pelo teorema de Pitágoras, né? Então a gente parte, essa equação que a gente vai ter que ter ela satisfeita para os dois referenciais, né? Tanto para o referencial do João aqui, que a gente está vendo que a gente está transformando, né, do referencial da Maria aqui do lado direito para o referencial do João, né? Então essa equação vai ter que ser satisfeita tanto para o referencial do João quanto da Maria, né? A gente na verdade pressupõe que ela é satisfeita para o referencial da Maria e a gente obriga que ela também tenha que ser satisfeita para o referencial do João, né? Então isso, qual que é a ideia? A gente vai usar as transformações de Galileu aqui. Então eu vou substituir. Quem que é o x do João? O x do João vai ser x da Maria menos VT, né? As transformações de Galileu, como a gente já está acostumado a ver, né, desde o início desse semestre, que começou no início do ano, diga-se de passagem. Então a gente vai substituir isso na equação e vamos ver o que acontece, né? Bom, desculpem, só antes disso, então é isso, né? O que vale para o referencial do João deve valer também para o referencial da Maria. Então, tanto para o referencial do João quanto da Maria, essa diferença aqui tem que dar zero, né? Ou até e aí a gente até vai tirar o zero, né, e vai simplesmente igualar. Então essa forma matemática aqui, né, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado menos c ao quadrado vezes t ao quadrado, vai ter que ter a mesma forma matemática nos dois referenciais, do João e da Maria, né? E aí sim eu substituo então o que está aqui nas transformações de Galileu, né? O x do João, no fundo vocês veem que na transformação de Galileu y, z e t não mudam, né? Só quem muda é o x, né? Então o x vira o x da Maria menos VT, né? Só que o que acontece com as transformações de Galileu, né, se a gente desenvolve isso, é que a gente vê que não tem como essa equação ter a mesma forma para o referencial do João e da Maria. Porque se a gente desenvolve aqui esse termo aqui que está ao quadrado, né, a gente vê, por exemplo, que aparece um termo misto aqui, um termo que multiplica o x pelo t. E esse termo não aparece aqui no referencial da Maria, né? O y ao quadrado e o z ao quadrado a gente vê que ficam iguais nos dois lados, né, da equação, então eles não são um problema para a gente. Mas o x e o t sim são um problema, né, porque aparece aqui esse termo misto aqui que mistura o x com o t, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe que a gente vai precisar fazer aqui de mudança na transformação de Galileu para manter essa forma dessa equação preservada é, de alguma maneira, eliminar esse termo misto aqui, né? Então esse termo misto ele não vai poder existir na nossa equação para que a gente continue tendo a equação de um pulso de luz com a mesma velocidade em todas as direções, né? Vejam que a questão está ao quadrado aqui, todos os termos, né? Justamente está dizendo para a gente que em qualquer direção a velocidade da luz tem que ter o mesmo valor, né? E esse termo misto justamente elimina aí, não faz isso ser verdadeiro, né? Então a gente vai ter que eliminar esse termo misto.
Bom, como que a gente vai poder fazer isso? Então, assim, como vocês estão vendo, a gente vai mexer meio com a mão nessa equação para ver o que a gente pode fazer para torná-la, para que ela possa garantir que a velocidade da luz fique constante. Então, a primeira adaptação que a gente vai fazer, né, para tentar eliminar esse termo, é que a gente vai, assim como a gente pensa uma transformação para o x do referencial da Maria para o referencial do João, a gente também vai ter que pensar uma transformação do tempo do referencial da Maria para o referencial do João, né? Então a gente vai ter uma transformação do tempo aqui também nesses dois referenciais, né? E eu coloco aqui que, ou seja, assim como o x mistura, a transformação do x mistura o x e o t, mistura o espaço e o tempo, a transformação do tempo também vai ter que simetricamente misturar o tempo e o espaço na direção x, né? O tempo e o espaço na direção x, né? Quando eu faço essa transformação, o que eu vou ter agora, né, quando eu mudo dessa maneira as transformações de Galileu, o que eu vou ter agora é que o que eu tinha feito de conta para o x fica igual, né, porque eu não mexi aqui no x, mas o t da Maria, eu agora vou ter, antes ele era só o t né, o t do João era só o t da Maria, agora o t do João virou o t da Maria mais esse k, que é um valor, a gente vai descobrir quanto vale esse k, vezes o x da Maria, né? Então esse t ficou com esse termo misto aqui também, misturado. E bom, o que isso acontece? O que acontece é que também vai aparecer aqui agora um outro termo que mistura o x e o t, né? Assim como a gente tem aqui um termo que mistura o x e o t, aqui a gente vai ter um outro termo que mistura o x e o t. Então se eu desenvolvo essa expressão que está aqui ao quadrado, eu vou ter uma expressão grande, né? Em que aparece aqui dois termos que misturam o x e o t, né? Esse termo que já aparecia antes, né, que era menos duas vezes a velocidade vezes o x vezes o t, e aqui aparece menos duas vezes a velocidade da luz ao quadrado vezes esse nosso k vezes o t vezes o x. Então, como eu quero que esses termos não existam, um termo vai ter que cancelar o outro, né? E para que um termo cancele um outro, eu vou descobrir qual é o valor de k que vai tornar isso possível, né? Então, a ideia, e aí a gente vê que para que isso seja possível, o k tem que valer menos a velocidade do nosso referencial, né, que a gente está chamando de u, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Vocês veem que se você substituir o k com esse valor aqui, esse c ao quadrado cancela, né, e aparece um u, e aí fica exatamente menos 2utx, que é a mesma coisa que tem aqui, 2utx. O menos aqui faz com que esse menos fique mais, e aí esses dois termos se cancelam, né? Então esse k vai ter que ter esse valor para que esse termo que mistura o x e o t desapareça da nossa equação, né? Então aí a gente vai ficar fazendo isso com a nossa equação mais parecida do lado esquerdo e do lado direito, mas ainda não igual. Vocês veem que aqui aparece um x ao quadrado, aqui também aparece o x ao quadrado, né? Entretanto, aparece o c ao quadrado vezes o t ao quadrado, aqui também nos dois lados, mas aparecem esses dois termos aqui mexendo só com o x ou só com o t, que a gente pode colocar o x aqui ao quadrado em evidência, né? E o t ao quadrado aqui em evidência, né? E a gente vai ver que o coeficiente que multiplica o x ao quadrado e o t ao quadrado do lado esquerdo da equação não é o mesmo coeficiente que multiplica o x ao quadrado e o t ao quadrado do lado direito da equação. Então a gente ainda por isso vai ter que fazer uma segunda adaptação nessa nossa equação para resolver essa questão, né? Então, como eu falei para vocês, né, se eu coloco aqui o x ao quadrado em evidência, eu vejo que o termo que está multiplicando aqui o x ao quadrado é 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Onde u é a velocidade do meu referencial, né? U é a velocidade do João com relação a Maria, né? Então, 1 menos essa velocidade ao quadrado sobre c ao quadrado. E a mesma coisa aparece no t ao quadrado. Vejam que é o mesmo termo que aparece dos dois lados, né? Bom, vocês devem lembrar que essa nossa dedução começou com a gente justamente calculando, né, essas expressões aqui que apareciam, né, o x do João, o y do João, o z do João, o t do João ao quadrado, né? E quando aparecia ao quadrado, e aí apareceram esses termos aqui, 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Então, o termo que aparece aqui justamente vem de você multiplicar o x por ele mesmo, né? Ou o x pelo t, Então, com isso a gente pode concluir que se eu acrescentar um certo termo multiplicativo nessa minha adaptação aqui, de tal maneira que quando eu multiplicar o x por ele, essa expressão por ela mesma,
Então, se eu definir esse gama sendo 1 sobre justamente a raiz quadrada do termo que está aparecendo aqui multiplicativo, né? O que vai acontecer? Quando eu faço x ao quadrado, vai aparecer esse gama ao quadrado. E esse gama ao quadrado vai justamente cancelar com esse 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado aqui, né? Então, a segunda adaptação que eu faço, né, e última, é justamente acrescentar tanto no x quanto no t esse fator multiplicativo aqui, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Quando eu fizer isso, e eu novamente calcular aquele x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado menos c ao quadrado vezes t ao quadrado, esses terminhos aqui, 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado, vão ser simplificados por esse fator gama, né? Então, quando eu fizer isso, eu vou ter... né? Então, quando eu definindo as transformações dessa maneira aqui, com esse gama aqui, eu vou ter que justamente essa expressão x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado menos c ao quadrado vezes t ao quadrado vai ser igual, esse cálculo vai ser igual tanto no referencial do João quanto no referencial da Maria, né? Eu fiz aqui a conta aos pedaços, né, de trás para frente, né? Então a gente fez justamente essa ideia, né, o que a gente está chamando de uma dedução entre aspas, né? A gente viu que fatores que a gente acrescenta aí meio que com a mão na nossa transformação original para que ela preserve essa equação, né? O que vocês podem fazer agora como exercício, né, e que vale a pena fazer, é fazer a mesma coisa substituindo desde o início. Então, substituir agora novamente o x do João por esses valores aqui e verificar que justamente fazendo isso, essa equação aqui, ela fica preservada, né? Ela fica igual, né? Então isso é um exercício que aí eu deixo para vocês fazerem como uma maneira de justamente perceber, né, esses ajustes aí ad hoc que a gente está fazendo aí nessa equação, né? Então, e aí, como eu falei para vocês, nessa nossa dedução, a gente não mostrou aqui, né, que essa transformação é a única transformação possível que satisfaz as nossas condições, né? Entretanto, é possível mostrar isso, né, com um pouquinho mais de argumentação, né? É possível mostrar que a única maneira de preservar essa equação aqui da velocidade da luz constante é com uma transformação desse tipo aqui, né? Então, isso, enfim. Mas isso a gente não vai fazer aqui, né? Acho não é necessário fazer aqui, enfim, demandaria uma argumentação mais longa que acrescenta pouco, na verdade, né? Eu acho que é mais interessante para o nosso contexto aqui a gente justamente ver como surge, né? Como esses termos eles surgem da necessidade de manter essa velocidade da luz constante, né? Então é isso que a gente conclui, né? Então a gente as adaptações que a gente fez na transformação de Galileu original vejam que aqui o x menos vt continua presente, né? Que era a característica da transformação de Galileu, né? E ele era necessário para que justamente aconteça o quê? Um corpo que se mova com a velocidade v no referencial da Maria, ou com velocidade u, vamos dizer assim, no referencial da Maria, no referencial do João vai se mover com velocidade zero, né? Então isso que vai aparecer aqui nessas equações, né? Mas a gente acrescentou então, por um lado, uma transformação também do tempo, né? Então o tempo se transforma de maneira similar a como o espaço se transforma, né? Misturando as variáveis t e x aqui, né? E a gente também precisou acrescentar esse fator gama aqui, que é esse fator que a gente veio trabalhando nas outras aulas também, que é esse fator aí que a gente viu que aparece aí, né, na dilatação do tempo, na contração dos comprimentos, etc. Bom, com isso então a gente pode ver quais seriam as consequências aí, algumas consequências que a gente pode tirar das transformações de Lorentz, né? Que são, no fundo, as consequências que a gente estava discutindo já nas aulas anteriores, né? Só que agora a gente vai poder tirar todas essas consequências das mesmas equações, né? Vamos dizer assim, fica mais... demanda menos de uma reflexão conceitual e mais de uma certa sistemática, né? Que é você, para perceber cada consequência, simplesmente escolher os eventos associados a essa consequência e substituí-los nas transformações de Lorentz, né? Então, os problemas anteriores, talvez eles fiquem mais fáceis de serem compreendidos e resolvidos agora, usando as transformações de Lorentz, né? Essa é um pouco a ideia, né? Então, a gente pode... Então, a ideia, como eu estava falando, era isso, né? Em cada caso, a gente vai escolher, para cada tipo de fenômeno que a gente está querendo abordar, a gente vai escolher eventos que
que permitem perceber esse fenômeno, né? E aí a gente vai, desses eventos, aplicar as transformações de Lorentz, ou seja, substituir aqueles valores na equação para mudar de referencial, né? Eu vou fazer aqui um caso com vocês e todos os casos que eu estou colocando aqui, eles vão estar nos exercícios, né? No Moodle ali para vocês fazerem, tá? Eu vou fazer um para vocês verem a sistemática e aí eu acho que os demais vocês conseguem, enfim, fica como exercício de vocês tentarem fazer, né? Eu acho que vocês conseguem fazer a partir desse exemplo que eu fizer, do primeiro exemplo que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, se a gente quer discutir de novo, né, a relação desse tempo próprio e a dilatação associada a esse tempo próprio, né? Como que a gente poderia tratar isso a partir das transformações de Lorentz? Então, a ideia é escolher os eventos que estão associados a um tempo próprio, né? Quais são eventos que estão associados a um tempo próprio? Bom, o tempo próprio a gente viu que é um tempo medido em repouso, não é isso? Então, para a gente pegar eventos que estejam associados ao tempo próprio, a gente vai escolher eventos que acontecem na mesma posição, mas em tempos distintos, né? Então, por exemplo, se eu pegar esses dois eventos que eu coloquei aí, né? O evento 1, 0, 0, né? Que a gente mantém, que fica mais simples, né? E o evento 2 também na posição 0, só que no tempo tal, né? Por que eu já coloquei tempo tal? Tal a gente está reservando para essa palavra, para essa noção de tempo próprio, né? Por que eu já chamei que esse tempo é o tempo próprio? Porque justamente os dois eventos acontecem no mesmo espaço, né? Então entre o tempo zero e o tempo tal, esse relógio que a gente está pensando, ele está parado na posição 0, né? Então por isso ele registraria o tempo próprio tal. Então qual é a ideia, né? E essa eu vou fazer com vocês juntos, as outras não, né? A ideia é a gente representar primeiro graficamente esses eventos, para a gente até entender o que eles significam, né? E a seguir a gente mudar eles de referencial, né? Então vamos fazer isso agora. Então vamos ver como que a gente resolveria esse problema, né? Então a gente teria esses eventos, né? Então o evento E1, né? Que a gente associaria ao x igual a 0 e ao t igual a 0, né? Vamos dizer que isso é para Maria, né? Então x para Maria igual a 0 e o t para Maria igual a 0, né? Aí a gente tem o evento E2 que a gente associaria ao x continuando sendo 0 para Maria, né? Mas ao tempo para Maria sendo esse valor tal, que é o tempo próprio, né? Então, a gente, se a gente for, primeira coisa, vamos representar isso graficamente, né? Então, para a gente representar isso graficamente, a gente imagina aqui esse diagrama, né, do espaço-tempo, né, em que eu coloco aqui na horizontal o x e na vertical o t, né? E aí eu vou representar o evento 1, tá no 0, 0, então aqui é o evento 1. E o evento 2 está no x igual a 0, mas no t igual a tal. Então ele fica aqui, né? A gente pode imaginar aqui o valor t igual a tal. Então aqui estaria o evento 2, né? E a questão é como que vão se transformar esses eventos no referencial agora do João, né? Bom, então a gente pode fazer isso usando então as transformações de Lorentz, né? Então o que essas transformações de Lorentz vão dizer para a gente? Vão dizer que o x para o João vai ser igual a gama x menos o t, né? Vamos usar o t então, onde o seria a velocidade que o João tem com relação a Maria, né? O y e o z ficam iguais, então nem vou colocar aqui agora, e o t para o João seria igual a gama t menos o x sobre c ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir para esses dois eventos, eu posso substituir os valores de x e t da Maria
para descobrir, então aqui seria o x da Maria e o t da Maria, né? E aqui é a mesma coisa, o t da Maria e o x da Maria. Então, se eu substituir os valores de x e t da Maria para os dois eventos, eu descubro quanto vale os valores de x e t para o João nos dois eventos. Então, vou pegar primeiro o evento 1. O evento 1 é 0 e 0, né? Vocês veem que se a gente substituir 0 e 0 aqui, né? Substituindo x por 0 e t por 0, aqui fica 0, gama vezes 0 dá 0, né? Então, com isso a gente veria que no evento 1 para o João, a gente descobriu que ele também daria x para o João, também daria 0, e o t para o João também daria 0, né? Então, o 0, 0, ele é levado no próprio 0, 0 para o outro referencial, né? Agora, o evento 2, que é mais complicado, né? Então, o evento 2, a gente teria lá, né, o x igual a 0 e o t igual a tal. E eu vou substituir isso aqui para o x do João. Então, vamos primeiro começar com o x, né? Então, o x do João daria gama, né, que a gente não falou aqui qual é a velocidade, né, que a gente está considerando, mas qualquer que seja essa velocidade, né, para cada velocidade você vai calcular um gama diferente, né? Se a gente lembrar que o gama é aquele, né, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Então, para cada u que a gente tem, que é a velocidade que o João tem com relação a Maria, a gente vai ter um gama diferente, mas o gama é sempre um valor maior que 1, né? Importante para a gente lembrar é que o gama é sempre maior que 1, né? Maior ou igual a 1, né? Ele vai ser 1 se justamente a velocidade for 0, se o u for 0. Então, substituindo o x aqui do João, o x da Maria e o t da Maria, né? 0 e tal. A gente substitui aqui no x do João, a gente vai ficar com gama que multiplica 0 menos o t da Maria. O t da Maria é o tal, né? Então, daqui a gente descobre que o x do João ele vai dar justamente menos o gama tal. Menos o gama tal. Ficou meio ruim aqui, vou passar para a linha de baixo aqui. Então, o x do João daria menos o gama tal. Menos o gama tal. E agora a gente faz a mesma coisa para o t, né? Então, agora o t do João vai ficar igual a, a gente substitui aqui em cima, né? Gama que multiplica o t da Maria, que é tal, menos u vezes x sobre c ao quadrado. Mas o x é 0, né? Como x é 0, então isso aqui fica 0. Então, vou pegar o gama tal menos 0. Ou seja, o t do João dá gama tal. O que a gente conclui disso, né? A gente conclui que se a gente for fazer agora, a gente pode desenhar, né, esses eventos agora no referencial esse aqui seria o referencial do João, né? Aliás, do João não, aqui é o referencial da Maria, né? A gente pode agora descobrir como seriam esses eventos no referencial, desenhar, né, como seriam esses eventos no referencial do João, né? Por aqui numa outra folhinha para facilitar, né, o desenho, a gente até compara os dois, né? Então, se a gente agora fizer aqui o referencial do João, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, de novo, colocar aqui, né? Vou colocar aqui o tempo na vertical, o x na horizontal, né? E eu vou representar esses dois eventos, né? Então, o evento 1, 0, 0. Então, o evento 1 continua aqui no 0, 0, tal como estava com a Maria também, né? Agora, o evento 2, ele foi parar no x, que é
menos U gama tal. U é a velocidade, vamos lembrar, né, do que o João tem com relação a Maria. E gama é um valor maior que 1, né, maior ou igual a 1, e o tal, que era o tempo próprio. Então, o x foi parar aqui num valor negativo, que vale menos U gama tal. Né? E o t passou a ser gama tal. Então, o t veio aqui parar no gama tal. Lembrando que gama é maior que 1. Ou seja, o t ficou maior que o tal, certo? Esse t para o João ficou maior que o tal. Então, a gente teria que o evento 2 estaria aqui nesse ponto. Né? Como que a gente entende isso? Né? Então, a gente pode ligar os dois eventos se a gente quiser. E ligando os dois eventos, essa linha justamente representa a trajetória no espaço-tempo, né? que a Maria estaria fazendo, né? Porque assim, aqui a gente tem que a Maria, que é aquele relógio, né? Que a gente aqui representou, né? Os dois eventos aqui no referencial da Maria. Então os eventos era alguém que estava em repouso, né? A gente pode imaginar que era a Maria com um relógio na mão, assim, olhando o relógio, né? Então a Maria estava em repouso olhando o relógio dela. Ela viu passar quanto tempo? Viu passar tal segundos, né? Por exemplo, 1 segundo, vamos dizer, né? Aí no referencial do João, o que a gente percebe? A Maria que estava assim em repouso olhando o relógio, para o João ela não está em repouso, ela está andando para a esquerda, né? E quanto tempo quanto tempo ela vê passar, não. Quanto tempo para nós passou, né? Porque o tempo que ela viu passar foi tal segundos, que é no referencial dela, né? Mas agora a pergunta é outra. Quanto tempo que no referencial do João nós vemos passar entre um evento e outro? A gente vê passar gama tal segundos, né? Então, passando gama tal segundos, a gente vê que o tempo que passou para o referencial do João é maior do que o tempo que passou para o referencial da Maria, né? Então, essa é justamente a dilatação do tempo próprio que a gente chama, né? Então, o tempo aqui no referencial de repouso é mínimo, que é tal, e em qualquer outro referencial, esse tempo vai ser maior, vai ser gama tal, onde o valor do gama é sempre maior ou igual a 1, né? Igual a 1 ele só vai ser justamente nessa situação de repouso, né? Para qualquer velocidade, ele vai ser sempre maior que 1, né? Ainda que seja bem próximo de 1 para muitas velocidades, né? Bom, e por que veio parar, o evento 2 veio parar aqui, nesse ponto, menos U gama tal para x, né? Bom, ele veio parar aqui justamente porque, como a Maria nesse referencial não está em repouso, o João, para a Maria, estava se deslocando para a direita, com uma velocidade U, né? Então, significa que para o João, a Maria está se deslocando para a esquerda, com uma velocidade menos U. E que distância que ela vai andar? Bom, no tempo que passou o gama tal, ela anda a velocidade vezes o tempo, né? Então, vejam que esse gama tal que aparece aqui é justamente o tempo que passou segundo o referencial do João, né? Portanto, o que a gente vê aqui aparecer é velocidade vezes o tempo, ou seja, a distância que a Maria andou foi a velocidade vezes o tempo, velocidade que é menos U, velocidade dela que é menos U, vezes o tempo, que é gama tal. E aí, então, a gente vê, então, essa dilatação do tempo, né, que aparece com a gente percebendo, então, que o tempo próprio, que era quando o referencial estava em repouso, passou a valer gama tal, mas aí agora justamente o objeto não está mais em repouso, esse referencial está se movendo. Bom, e é exatamente isso que a gente tinha visto ali nas animaçõezinhas, né? Quer dizer, então, a mesma coisa eu vejo aqui nessa animação, né? Que a gente tinha, então, os eventos no referencial que a gente está chamando da Maria, né? Acontecendo no mesmo lugar, né? E a gente vê que se a gente deslocava, fazia com que o referencial tivesse uma certa velocidade U com relação a Maria, esses eventos se deslocavam dessa maneira, né? E o que a gente viu agora é que a gente sabe as coordenadas desses eventos, né? Então, as coordenadas desses eventos são lá gama tal para o tempo e menos U gama tal para o espaço, né? Então, para a posição. Então, a gente vê que quanto maior for a velocidade que o João tem com relação a Maria, maior vai ficando esse intervalo de tempo e, por consequência, também maior o deslocamento que o objeto tem
com relação à origem, né? E lógico, se eu colocasse a velocidade negativa do João, né? Se o João estivesse indo para a esquerda com relação a Maria, aconteceria a mesma coisa, com a diferença de que agora a gente veria o evento 2 se deslocando para a direita, né? E então é isso, né? A gente percebe então aqui nesse fenômeno que a gente acabou também de calcular aqui, há aquilo que a gente chamaria da dilatação do tempo, ou seja, o fato de que o tempo de um objeto que está em movimento em um referencial, o tempo que passa para um objeto que está em movimento é sempre maior é sempre maior no referencial em que o objeto está em movimento do que no próprio referencial de repouso daquele objeto, né? Que seria aqui o referencial de repouso. Então aí a gente vê então o exemplo da dilatação do tempo com relação usando as transformações de Lorentz, né? Da mesma maneira, se a gente quiser, a gente pode falar dos outros fenômenos que a gente veio tratando aqui, né? Então, a relatividade da simultaneidade. Como que a gente poderia ver com as transformações de Lorentz a relatividade da simultaneidade? Basta a gente considerar quaisquer dois eventos que sejam simultâneos num referencial e transformar eles para o outro referencial, né? Então, por exemplo, eu posso pegar esses eventos aí, o 0, 0, né? Que sempre fica mais fácil, né? X igual a 0, tempo igual a 0, e o evento 2, que é um outro x, né, x igual a L, mas no mesmo tempo, um tempo igual a 0. E aí a gente vai, aplicando a transformação de Lorentz para os dois eventos, a gente vai poder perceber que esses eventos não vão mais ser simultâneos no outro referencial, né? A invariância da velocidade da luz. Como que a gente poderia fazer para perceber a invariância da velocidade da luz nas transformações de Lorentz? Bastaria eu pegar dois eventos associados ao movimento de um fóton, né, associado ao movimento da luz, né? Então eu poderia pegar, por exemplo, o evento E1 de novo, né, x igual a 0, t igual a 0, e o evento E2, que fosse por um tempo t, justamente o x igual a ct, a velocidade da luz vezes o tempo, né? E então, entre os dois eventos, o que a gente teria seria a trajetória de um pulso de luz ou de um fóton, né? E aí a gente poderia novamente aplicar as transformações de Lorentz e ver o que acontece com esses eventos no outro referencial, né? A contração dos comprimentos. A contração dos comprimentos talvez seja o mais chatinho de fazer de acordo com as transformações de Lorentz, desses fenômenos aí que a gente está tratando, né? A maneira da gente fazer, a gente pode pensar o seguinte, né? O que é difícil é justamente pensar essa parte que eu estou falando agora, depois a transformação acaba sendo simples. Vamos imaginar um objeto em repouso não, um objeto em movimento, né? Então, vamos imaginar uma barra que está em movimento com velocidade v. Como que a gente sabe qual é o tamanho da barra que está com velocidade v? Para a gente saber qual é o tamanho da barra, a gente tem que justamente pegar os eventos associados aos dois extremos da barra, né? Então, vou imaginar o seguinte aqui, né? Vamos ver de novo isso aqui no papel, que acho que vale a pena. Cadê? Vamos então agora imaginar uma situação de uma barra em movimento. Como que a gente representa uma barra em movimento, né? Então eu posso imaginar que posso representar aqui, né, de novo, né, o espaço-tempo, né? Então o tempo na vertical, né, e o x na horizontal, né? E uma barra em movimento, então eu posso pensar o extremo esquerdo dessa barra, por exemplo, vamos dizer que ela está indo para a direita, essa barra, né? Então o extremo esquerdo da barra, se ele está se deslocando para a direita, conforme o tempo passa, a gente tem alguma coisa aqui está atrapalhando meu papel. A gente tem lá, lógico que ficou muito rápido, né? Bom, mas tudo bem. Uma barra em movimento, tanto faz a escala aqui, né? Então aqui seria, vamos dizer assim, o extremo esquerdo da barra, né? E a gente teria aqui o extremo direito da barra, né? Que também está em movimento, né? O extremo esquerdo e o extremo direito da barra, os dois vão ter que estar em movimento, de maneira que essas retas devem ser paralelas, né? Então aqui seria o lado esquerdo da barra se movendo, né? E aqui a gente teria o lado direito da barra se movendo também. Bom, como que eu vejo o tamanho de uma barra em movimento? Eu preciso medir justamente onde está
o extremo esquerdo da barra e, ao mesmo tempo, medir onde está o extremo direito da barra. Tanto faz o tempo, né? Pode ser no tempo zero, pode ser no tempo, em qualquer tempo. Para eu saber o tamanho de uma barra, eu teria que justamente medir a posição do lado esquerdo da barra e, no mesmo instante, medir a posição do lado direito da barra. Bom, a diferença entre a posição do lado direito da barra e a posição do lado esquerdo da barra medida exatamente no mesmo instante daria o que a gente chamaria do comprimento da barra, né? Então isso aqui seria o comprimento da barra, né? Lógico que é mais fácil, né, no meu caso, ao invés de eu pegar um tempo qualquer aqui, eu pego o tempo zero, né? Então eu poderia, por exemplo, pegar no instante zero esse evento aqui, E1, e no mesmo instante zero esse evento aqui, E2, né? Então eu teria os dois eventos que caracterizariam os extremos da minha barra no instante zero. Bom, qual que é o comprimento da barra? É uma posição menos a outra posição, né? Bom, aí você vai mudar isso para o referencial em que a barra esteja em repouso, né? Então você vai mudar isso para um referencial, né? Vamos dizer que esse aqui é o referencial do João, do João. A gente está chamando sempre, tanto faz, né? Mas vamos dizer que esse aqui é o referencial da Maria, que acho que é o que a gente está mantendo, né? E aí o João, ele vai se deslocar justamente com relação a Maria com a velocidade igual à velocidade da barra, né? Que seria o referencial da barra, vamos dizer assim. A gente passaria para o referencial da barra. Quando a gente passar para o referencial da barra, essas retas que representam o movimento da barra no referencial da Maria vão ter que ficar de que maneira, né? Vocês vão ver que elas vão ter que ficar justamente perpendiculares ao eixo X, de maneira que elas no referencial da barra, essas retas vão ter que permanecer no mesmo lugar, porque a barra vai estar em repouso, né? E aí, a gente fazendo isso, a gente vai poder comparar, então, o tamanho da barra no referencial da Maria com o tamanho da barra no referencial do João. Então, a gente teria aqui esse tamanho aqui, L, né? Que seria o tamanho que a barra tem no referencial da Maria. Mas veja que nesse referencial a barra agora está em movimento, né? E aí a gente vai poder comparar o valor dela no referencial que ela está em movimento com o valor do comprimento no referencial em que ela estaria em repouso, né? Então a ideia é essencialmente a gente fazer isso, né? A gente considerar uma barra em movimento com a velocidade V ou velocidade U, na verdade a gente está usando, né? E transformar os eventos associados aos extremos da barra em movimento no instante t igual a zero, ou seja, o evento E1, que é o 0, 0, e o evento E2, que é também no tempo igual a zero, mas um comprimento L, que seria o comprimento da barra, né? Voltando aqui, né? Então, esses dois eventos aqui, né? O evento E1, 0, 0, e o evento E2, o evento E1, 0, 0, e o evento E2, em que o valor dela vale o comprimento dela, mas no mesmo instante zero. Aí a gente transforma esses dois eventos para o referencial para o outro referencial no qual a barra vai estar em repouso, né? E com isso a gente consegue descobrir a relação entre o comprimento de repouso e o comprimento de uma barra em movimento, né? Bom, a ideia aqui não é resolver todos esses problemas, porque senão perde um pouquinho a graça, mas é deixar vocês mesmos trabalharem neles aí, né? Então eu tentei dar um pouco o caminho, né, para resolver esses probleminhas, e aí eu deixei lá no Moodle justamente esses probleminhas colocados para que vocês procurem resolvê-los e interpretá-los, né? Vamos ver se vocês conseguem, e aí a gente discute isso na nossa aula síncrona depois. Tudo bem? Então é isso por hoje, um abraço e até a próxima.